Fala, nação tricolor! O Bahia segue mostrando força dentro e fora de campo. E hoje o plantão tá recheado de novidade quente. Começando pela tabela da Série A, que foi atualizada com o fim da rodada, a gente vê o Flamengo liderando com 27 pontos. Mas olha só o Bahia ali coladinho com apenas 3 pontos de diferença, mostrando que o time está firme na briga pela parte de cima da tabela. O Bragantino acabou ultrapassando o Bahia depois de vencer o Corinthians, mas o nosso tricolor de aço segue firme dentro do G4 com 24 pontos e se mantendo como uma das grandes surpresas do campeonato até agora. E isso não é só empolgação de torcedor, não. É desempenho em campo, é entrega, é organização e, acima de tudo, é mérito. E a próxima rodada já promete emoções fortes. O jogo contra o Internacional foi adiado, então o próximo compromisso confirmado é contra o Fortaleza fora de casa no dia 19 de julho. Clássico nordestino daqueles que mexem com o coração da torcida. E olha, o Bahia chega com moral para esse jogo. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro, o clima é de confiança total no elenco. Um dos destaques dessa última atuação foi justamente o capitão Ribeiro, que fez uma postagem mostrando não só a alegria pelo resultado, mas também a liderança que exerce dentro do elenco. Ele escreveu algo que mexe com o torcedor. Esse grupo mereceu muito esses 3 pontos. Lutou até o fim, não se entregou e fez justiça no placar. Agora é recarregar as energias porque o desafio mais importante é sempre o próximo. Dá pra ver o quanto esse elenco tá fechado e focado? Outro que teve um comportamento exemplar foi Ademir. Dentro de campo jogou muito, mostrou intensidade, entrega e qualidade técnica, mas o que acabou ganhando os holofotes foi uma discussão dele com o Lianco do Atlético Mineiro. A situação acabou ganhando repercussão principalmente depois de uma dublagem viralizar nas redes sociais. O conteúdo dava a entender que houve uma fala desrespeitosa envolvendo um tema muito sério que é a saúde mental. Diante disso, Ademir não se escondeu. Pelo contrário, publicou uma nota oficial em seu perfil reconhecendo que se excedeu no calor do jogo e pedindo desculpas para todos que se sentiram ofendidos. Disse que não teve a intenção de usar uma doença como argumento para atingir alguém, até porque tem casos próximos na família e sabe da gravidade do tema. Um gesto de maturidade e de responsabilidade que mostra que o jogador também entende o seu papel fora das 4 linhas. Isso é importante, porque futebol é muito mais que resultado, é também convivência, exemplo e respeito. E enquanto a polêmica ia sendo esclarecida dentro de campo, o desempenho do Bahia segue impressionando. Um dos grandes nomes da temporada é, sem dúvida, Luciano Juba. O lateral esquerdo tem sido simplesmente espetacular. Entre todos os defensores do Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro em assistências com 3 primeiros em passes certos, no terço final com 157 primeiro, em chances claras criadas com 4 segundo, em gols marcados com 3 e também segundo em participações diretas em gols com 6. É um desempenho que chama a atenção até de quem tá fora do eixo. Aliás, tem até gringo pedindo convocação de Juba para a seleção brasileira, acreditam. Um torcedor estrangeiro postou nas redes sociais que não vê motivo para o lateral não ser convocado, já que a posição vive um momento complicado na seleção, e não é exagero, não. Os números falam por si. O próprio Juba chegou a 3 gols e 3 assistências no Brasileirão, algo que apenas outros 2 jogadores conseguiram até agora, a Arrascaeta do Flamengo e Memphis do Corinthians. Isso mostra o tamanho da temporada que ele vem fazendo. E aí entra um ponto importante: se ele jogasse num clube do chamado eixo, a pressão por uma convocação seria imensa. Mas como está no Bahia, infelizmente a visibilidade não é a mesma. Isso precisa mudar. E não é só pelo Juba, é por todos. Os jogadores que vêm se destacando fora do circuito Rio-São Paulo. O futebol brasileiro é muito maior do que isso. E se a gente quer uma seleção forte, tem que olhar para todo mundo. Aliás, quem também fez questão de destacar o bom momento do Bahia foi o ex-jogador e hoje comentarista Craque Neto. Em um trecho de seu programa, ele rasgou elogios para Rogério Ceni, destacando a transformação que o treinador vem promovendo no Bahia. Segundo ele, o time toca bem a bola, tem posse e venceu o Atlético Mineiro com autoridade e, na opinião dele, vai sim brigar por uma vaga entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro.
Neto ainda falou que o problema é que muita gente tem inveja do Rogério Ceni por ele ser o maior ídolo da história do São Paulo e por isso não reconhece o trabalho que ele faz como técnico. Mas a verdade é que o resultado tá aí. O Bahia venceu, convenceu e tá na parte de cima da tabela. Mérito do grupo da comissão técnica e também da estrutura do clube, que faz parte do Grupo City e tem investido forte no futebol. Mas é bom ficar atento, viu? Porque o campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer ainda. A janela de transferências já está aberta e vai até o dia 2 de setembro. Então agora é a hora de se reforçar. Ano passado o Bahia também teve um bom momento, mas depois da segunda janela o rendimento caiu e o time sofreu no segundo turno. Não dá para cometer o mesmo erro. A diretoria precisa agir com inteligência, trazer jogadores pontuais que cheguem para elevar o nível do elenco. Para garantir uma temporada mais sólida e sem sustos, o time está a apenas 3 pontos da liderança. Isso quer dizer que com 1 ou 2 reforços certos, é possível sim sonhar mais alto. Não dá para desperdiçar essa oportunidade. E voltando ao caso de Ademir e Lianco, é importante destacar também o que motivou a repercussão. Tudo começou com uma dublagem publicada nas redes sociais em que o criador do conteúdo fez uma interpretação da discussão entre os dois jogadores. O vídeo não tinha áudio real, apenas uma leitura labial com base em imagens. Nessa interpretação, foi sugerido que Ademir teria feito um comentário desrespeitoso sobre questões de saúde mental, já que Lianco já revelou publicamente que sofre de crises de ansiedade e síndrome do pânico. O conteúdo viralizou e a partir daí muita gente passou a cobrar uma posição oficial dos envolvidos. Ademir então resolveu se pronunciar. Na nota oficial, ele disse que, embora tenha se exaltado na discussão, em nenhum momento teve a intenção de atacar ou usar a saúde mental como ofensa. Disse que entende a gravidade do tema, especialmente por ter casos na família, e que usou a palavra de forma inadequada no calor da partida, mas sem querer desmerecer a dor de ninguém. Pediu desculpas e reforçou que quer seguir focado em jogar futebol, representar bem o Bahia e manter a paz dentro de campo. Uma atitude que merece ser destacada porque admitir erro não é fácil, ainda mais num momento em que tudo viraliza tão rápido. Mas é isso, a vida segue e o futebol também. O torcedor do Bahia tem muitos motivos para estar empolgado. O time está jogando bem, tem mostrado consistência, personalidade e qualidade técnica. A liderança do Flamengo ainda existe, mas está logo ali. O elenco vem se comportando como um grupo fechado, unido e com sede de vitória. Isso faz diferença. E os jogadores mais experientes, como o próprio Canu Rezende e Everton Ribeiro, estão assumindo esse papel de liderança. Além disso, a juventude de Cauli, Biel, Juba, Jacaré e companhia dá aquele gás necessário, aquele toque de ousadia que todo time competitivo precisa ter. Agora é esperar o próximo desafio contra o Fortaleza, que vai ser uma pedreira fora de casa. Mas se o Bahia seguir nessa pegada mantendo a concentração, o foco e a intensidade pode sim trazer um resultado positivo e continuar brigando entre os primeiros. O importante é não se acomodar. A Série A não permite relaxamento. Qualquer vacilo custa caro. E o tricolor já provou que tem bala na agulha para sonhar alto. Então é manter os pés no chão e o coração cheio de esperança. O que não pode acontecer é repetir erros do passado. Ano passado o time oscilou muito no segundo semestre e a diretoria demorou para agir na janela. Dessa vez precisa ser diferente. Tem que ir ao mercado trazer nomes que cheguem para resolver, que tragam mais competitividade ao grupo. Isso vale especialmente para a defesa e para o meio-campo. São setores onde uma ou duas peças podem fazer toda a diferença. A janela já está aberta, os olheiros têm que estar ligados e a diretoria tem que ser ágil, porque o momento é bom, mas o campeonato é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E o mais legal de tudo é ver como o torcedor do Bahia está voltando a acreditar. A Fonte Nova tem recebido um público cada vez maior, a torcida tem empurrado o time o tempo todo e a conexão entre arquibancada e gramado está mais forte do que nunca. É aquele clima de que algo grande pode acontecer. E pode mesmo. Se mantiver esse ritmo, esse foco e se reforçar bem o Bahia, pode sim brigar por uma vaga na Libertadores, por uma campanha histórica. Tudo depende das decisões que serão tomadas agora nesse período de janela.
A fase é boa, os resultados estão vindo e o futebol apresentado tem convencido, mas o torcedor sabe, não dá para tirar o pé. Todo jogo é uma final e cada ponto somado pode fazer diferença lá na frente. Por isso, é hora de apoiar, de cobrar quando for preciso, mas acima de tudo de acreditar. Porque o Bahia tá mostrando que pode mais e com a força da torcida tudo é possível. E se tem um ponto que deixa claro o quanto o Bahia evoluiu, é a forma como o time se comporta em campo mesmo diante dos adversários mais difíceis. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi nítido o amadurecimento da equipe. Em outros tempos, talvez o Bahia recuasse e jogasse com medo, ou se perdesse emocionalmente. Mas não! Entrou firme com personalidade, propôs o jogo e dominou boa parte das ações com controle, posse de bola e maturidade tática. Isso é reflexo de um trabalho bem feito, de uma comissão técnica que entende o elenco que tem na mão e de jogadores que compraram a ideia. O torcedor sente quando o time entra confiante e isso passa segurança para todo mundo. Esse tipo de postura é que faz diferença ao longo de um campeonato tão duro como o Brasileirão. Rogério Ceni, inclusive, parece ter encontrado o equilíbrio que procurava desde o começo da temporada. Demorou um pouco, como é natural em qualquer projeto, mas agora o encaixe é visível. A defesa está mais sólida, o meio-campo ganhou mais mobilidade e os laterais têm sido fundamentais na construção ofensiva. O Bahia virou um time versátil que sabe atacar pelos lados, construir por dentro e até se defender com inteligência quando é necessário. A evolução é técnica, mas também mental. E quando esse tipo de crescimento acontece, o resultado é inevitável regularidade. E no futebol brasileiro, regularidade é tudo. Além disso, o elenco tem mostrado uma química rara. É muito visível que há união entre os jogadores. Os vídeos de bastidores, os posts nas redes sociais, as entrevistas, tudo isso mostra que o ambiente interno é positivo. E isso tem um impacto enorme dentro de campo. Jogador que se sente bem, que confia no colega ao lado, que sente que o técnico o valoriza, joga mais solto. E isso está acontecendo no Bahia. Vários atletas que antes eram questionados hoje estão sendo elogiados. E outros, como Juba, passaram de promessas para protagonistas. E sobre o Juba, vale reforçar, ele não está apenas bem, ele está jogando em nível de seleção. Não é exagero. Os números comprovam. 3 gols. 3 assistências líder em vários fundamentos defensivos e ofensivos entre os laterais do país. Um jogador completo que ataca, defende, apoia, finaliza, cruza, pensa o jogo. Um achado. E o mais incrível é que ele tem apenas 24 anos. Ou seja, ainda tem margem para evoluir. E se continuar nesse ritmo, não vai demorar para algum clube da Europa aparecer? O Bahia precisa se preparar para isso. Porque jogador desse nível chama a atenção. E quando os grandes centros do futebol mundial colocam os olhos, é difícil segurar. O clube tem que estar atento, proteger o patrimônio e, se precisar vender, fazer um negócio vantajoso. Mas até lá, o foco tem que ser total em 2025. Esse Brasileirão tem tudo para ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Não tem nenhum time sobrando, ninguém disparando com larga vantagem. E isso abre espaço para que clubes como o Bahia se coloquem como candidatos reais a objetivos grandes. Já estamos quase na metade da competição e o time está firme ali no G4. Isso mostra consistência. E se reforçar com sabedoria agora na janela, dá para sonhar até mais alto? Porque não Libertadores é um objetivo concreto. Um título pode ser um sonho, mas não é impossível. O futebol já mostrou várias vezes que quem trabalha bem e aproveita o momento certo pode surpreender. A diretoria precisa entender isso. E tudo indica que entendeu. O planejamento para essa janela já está sendo feito e há expectativa por reforços pontuais. O elenco atual é bom, mas precisa de mais opções. A temporada é longa, tem lesão, tem suspensão, tem desgaste. E ter banco de qualidade é o que separa os times que só participam dos que brigam até o fim. O torcedor está fazendo a parte dele, comparecendo, apoiando, acreditando. Agora cabe ao clube corresponder nos bastidores. Não dá para ficar parado vendo os outros se mexerem. Inclusive, a comparação com o ano passado é inevitável. Em 2024, o Bahia também teve momentos de brilho, mas caiu demais no segundo turno. A diferença agora é que há uma base consolidada, uma ideia de jogo clara e um técnico que conseguiu fazer o time assimilar sua proposta. Se os erros de antes forem evitados, o roteiro pode ser completamente diferente.
E é isso que o torcedor quer ver um time competitivo até a última rodada. Um Bahia que brigue por algo grande, que não fique apenas fugindo do rebaixamento ou se contentando com uma campanha mediana. O projeto do Grupo City é ambicioso. E os resultados precisam refletir isso. Outra coisa que precisa ser dita é que o respeito ao Bahia aumentou. Antes, muitos adversários vinham jogar na Fonte achando que podiam mandar no jogo. Hoje o cenário mudou. Os times já chegam mais cautelosos, sabem que o Bahia é forte dentro de casa, que tem um estilo de jogo definido e que não se intimida com camisa pesada. E isso é fruto de desempenho. O respeito se conquista com bola no pé. E o Bahia tá conquistando. Não é mais aquele time inconstante que dependia de lampejos individuais. Agora é um coletivo forte, bem treinado, com jogadores comprometidos. E isso dá orgulho ao torcedor. E falando em orgulho, é impossível não mencionar a postura de Ademir. Depois de toda a repercussão negativa da discussão com o Lianco, ele não se escondeu, não tentou se justificar de forma vazia. Foi lá, assumiu a responsabilidade, reconheceu o erro e pediu desculpas. Isso é maturidade. E é raro ver jogadores fazendo isso com tanta clareza. Ademir teve uma grande atuação em campo, foi decisivo, mas também soube ser grande fora dele. E essa atitude ajuda a construir uma imagem positiva não só dele, mas do clube como um todo. Futebol é rivalidade? É disputa, mas também é respeito. E quando esse limite é ultrapassado, é importante voltar atrás com humildade. Ele fez isso. Ponto pra ele. Aliás, a fala do gringo nas redes sociais pedindo Juba na seleção é mais um termômetro de como o Bahia tá furando a bolha. O time tá sendo comentado fora do país, os jogadores estão chamando a atenção internacionalmente e isso é ótimo. Mostra que o projeto tá indo pelo caminho certo. É preciso continuar dando visibilidade a esses atletas, mostrando o que tá sendo feito. E não é para se gabar, é para valorizar o trabalho que tá sendo construído. Porque não é todo dia que um clube nordestino se coloca com tanto protagonismo num campeonato tão competitivo. O momento é bom, mas ainda tem muita estrada pela frente. O torcedor tem que continuar empurrando, acreditando, e o clube tem que seguir trabalhando com seriedade. Cada ponto conta. Cada rodada é uma batalha, e o Bahia tem mostrado que não vai se entregar fácil. Vai brigar até o fim, vai buscar seu espaço entre os grandes, vai mostrar que esse escudo tem história, tem camisa, tem torcida e tem projeto. E quando tudo isso anda junto, o resultado aparece. A caminhada é longa, mas o tricolor tá no caminho certo. E se continuar assim, pode escrever, vem coisa grande por aí. O que a gente tá vendo agora é o nascimento de um Bahia mais forte, mais respeitado e mais ambicioso. Um clube que não se contenta com pouco, que quer mais, que sabe o seu potencial. E esse tipo de mentalidade precisa ser mantida em todos os setores. Desde o campo até a diretoria, o futebol mudou. E quem não entende isso fica para trás, o Bahia entendeu e por isso está colhendo os frutos, mas ainda tem muito mais a colher. Ainda tem muita história para ser escrita. E com essa torcida ao lado tudo fica mais fácil. Então que venha o Fortaleza, que venha a sequência do Brasileirão, que venha a janela de transferências. O momento é de foco de trabalho e de ambição, porque o Bahia mostrou que pode, mostrou que está pronto. E agora é hora de manter o ritmo, de ajustar o que ainda precisa ser ajustado e de seguir sonhando alto, porque quem acredita vai. E o Bahia tá indo com tudo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol internacional, um burburinho envolvendo o Bahia ganhou destaque nos últimos dias. O responsável, ninguém menos que Ronaldo Nazário, o fenômeno. Durante uma conversa informal com jornalistas espanhóis que acabou sendo replicada em veículos esportivos da Europa, o ex-jogador e atual empresário do futebol teria feito comentários tanto positivos quanto críticos sobre o Esquadrão de Aço. As falas, ainda não confirmadas oficialmente, rapidamente ecoaram entre analistas e torcedores, levantando hipóteses sobre as intenções por trás das palavras do ídolo mundial. Segundo fontes ligadas a clubes europeus, Ronaldo destacou o potencial gigantesco do Bahia como marca no futebol brasileiro, especialmente após o aporte do Grupo City. Ele teria citado a paixão da torcida, a força regional
e o espaço ainda inexplorado do clube no cenário internacional como atrativos que chamam a atenção de investidores e observadores estrangeiros. No entanto, o fenômeno também teria apontado problemas estruturais e decisões administrativas recentes que, em sua visão, atrasam o crescimento do projeto. É um clube que poderia estar muito mais adiantado, teria dito. As supostas declarações se espalharam rapidamente pela imprensa esportiva de Portugal e Espanha e até Inglaterra. Para alguns, tratasse de mera análise de mercado por parte de um empresário atento aos movimentos do futebol global. Para outros, as falas teriam um pano de fundo estratégico, especulase que Ronaldo poderia ter interesse em algum tipo de aproximação, seja por meio de parcerias, seja como consultor informal. Vale lembrar que o fenômeno é dono do Real Valladolid, na Espanha e do Cruzeiro no Brasil, e tem atuado cada vez mais como figura influente nos bastidores de negociações entre clubes empresários e fundos internacionais. No Brasil, as reações foram mistas. Parte da torcida do Bahia se sentiu lisonjeada com o elogio vindo de uma figura tão respeitada no futebol mundial, enquanto outra parte não gostou das críticas vistas como intromissão desnecessária. Internamente, o clube ainda não se manifestou oficialmente, mas fontes próximas à diretoria tratam o assunto como um comentário isolado, ainda que estejam atentos à repercussão. Seja como for a fala de Ronaldo, real ou interpretada, colocou o Bahia no centro de conversas que ultrapassam o futebol jogado e entram no campo dos interesses, estratégias e jogos de influência.